Fala, nação rubro-negra! É isso mesmo que você acabou de ler na capa deste vídeo. Aceitou sair, sem rodeios e sem desculpas. O que está acontecendo nos bastidores é um verdadeiro abandono de quem a gente menos esperava. Hoje você vai saber tudo sobre a atitude de Everton Cebolinha após ser envolvido na troca por Caio Jorge e a verdade que ninguém te contou sobre o sonho do dono da SAF do Cruzeiro em tirar o nosso rei Arrascaeta da Gávea. E se você é Flamengo de verdade, já esmaga o like. E se você pensa que o clima de férias na Gávea tá tranquilo, respire fundo, porque a temperatura acaba de subir para níveis insuportáveis nos bastidores. Esqueça tudo que você ouviu até agora sobre negociações diplomáticas, porque a transição que eu vou fazer agora é para um cenário de guerra total. A bomba que está chacoalhando as estruturas do Ninho do Urubu e que vai deixar a nação em estado de choque é a atitude inacreditável de um dos nossos principais jogadores diante de uma possível barca. Nação, o que está acontecendo é monumental. O Flamengo está numa caçada implacável para trazer o Caio Jorge, o artilheiro que o Cruzeiro está escondendo a 7 chaves. Mas a notícia que ninguém esperava é como o Everton Cebolinha reagiu ao ser colocado como moeda de troca. Segundo informações do portal UOL, o Everton Cebolinha não se opôs em ser envolvido na negociação do Flamengo com o Cruzeiro. O portal UOL disse que o atacante inclusive viu com bons olhos essa mudança, principalmente por ter a oportunidade de trabalhar novamente com o técnico Tite. Parem tudo, vocês têm noção do que isso significa? Um jogador que custou uma fortuna, que veste o manto sagrado, está disposto a sair do centro do universo para reencontrar o ex-técnico em Minas Gerais? É um absurdo! Onde está o brio? Onde está o desejo visceral de fazer história em 2026, o ano que o Flamengo quer conquistar o planeta? É vergonhoso ver que um atleta prefere o conforto de um esquema tático conhecido do que lutar pelo seu espaço na maior constelação de craques do mundo. Eu quero propor uma análise profunda aqui. No passado, tínhamos ídolos que davam sangue para não sair do Flamengo nem por decreto. Jogadores que entendiam que sair do Flamengo é descer um degrau na carreira, não importa para onde você vá. O Cebolinha teve momentos incríveis sim, mas essa postura de ver com bons olhos uma saída para um rival direto é um soco no estômago do torcedor que sempre o apoiou. Será que ele não aguenta a pressão da concorrência? Será que ele percebeu que, sob o comando do Felipe Luiz, o sarrafo subiu para um nível monumental que ele não consegue acompanhar? E vejam a estratégia suja que o Cruzeiro está montando. O time mineiro está fazendo um jogo duro vergonhoso. O portal UOL trouxe que o Cruzeiro já está pensando lá na frente, sabendo que o Cebolinha tem contrato só até 2026 e poderia assinar um pré-contrato daqui a pouco. Por isso, os caras lá de Belo Horizonte estão querendo extorquir o mais querido. A proposta que o Flamengo enviou foi monumental, nação. O Flamengo ofereceu 32 milhões de euros, o que dá cerca de 205 milhões de reais. Foram 24 milhões de euros em dinheiro vivo e mais o passe do Cebolinha, avaliado em 8 milhões de euros. Qualquer clube do mundo aceitaria isso de joelhos, agradecendo ao Flamengo por tamanha generosidade. Mas o Cruzeiro rejeitou. Eles tiveram a audácia de fazer uma contraproposta que beira um delírio. Eles querem 30 milhões de euros em dinheiro e ainda exigiram a inclusão do Luiz Araújo na transação. O Cruzeiro disse que só libera o Caio Jorge se o Flamengo entregar o nosso camisa 7. É uma narrativa de injustiça sem precedentes. Luiz Araújo é um dos pilares desse time, é o pulmão da nossa ponta direita. O Flamengo, com a autoridade máxima de quem manda no futebol sul-americano, já deu o recado. O rubro-negro não tem qualquer interesse em se desfazer do Luiz Araújo, que é monumental taticamente para satisfazer o ego de dirigente mineiro. Enquanto esse circo de negociações acontece, o resto do elenco segue curtindo os últimos dias de férias. É o silêncio antes da tempestade de glórias, que será 2026. A reapresentação do plantel está marcada para o dia 12 de janeiro, na parte da manhã, no CT Ninho do Urubu. O Flamengo informou que a partir dessa data que inicia a pré-temporada do Mengão. Imaginem o clima no dia 12. O Cebolinha chegando no CT sabendo que o nome dele está circulando como moeda de troca e que ele deu o ok para partir. Vai ser um constrangimento histórico ou uma despedida fria. O Felipe Luiz não aceita jogador meia-boca ou jogador que não quer estar no grupo.
Se o Cebolinha tá com a cabeça no Tite, que siga o seu rumo, mas o Flamengo precisa de alguém que olhe pro Caio Jorge e veja um parceiro de ataque para destruir defesas, e não alguém que queira fugir da briga. A pré-temporada vai ser o divisor de águas. Quem não tiver com o sangue fervendo para ser campeão de tudo em 2026, nem precisa aparecer no ninho do urubu no dia 12. Nós estamos falando do Flamengo, o clube que é o centro do universo. Cada dia que passa sem uma definição sobre o Caio Jorge é um dia de ansiedade para a nação. Mas a diretoria precisa manter a calma e a autoridade. Não podemos pagar 30 milhões de euros e ainda dar o Luiz Araújo. Isso seria um crime contra o patrimônio rubro-negro. O Caio Jorge é incrível sim, mas ninguém é maior que a instituição. O Cruzeiro que entenda uma coisa, ou aceita uma proposta justa ou vai ficar com um jogador descontente lá, porque o Flamengo tem poder de fogo para buscar soluções ainda maiores na Europa. Imaginem a pré-temporada começando com essa indefinição. O foco precisa ser total. O dia 12 de janeiro tem que ser um marco zero de no ano monumental. Queremos ver o Arrascaeta regendo, o Gerson dominando e o novo atacante, seja o Caio Jorge ou outro nome de peso, chegando para honrar o manto sagrado. O que não podemos aceitar é essa postura passiva de quem deveria estar lutando para permanecer no maior do mundo. E eu quero que você, torcedor, deixe sua opinião aqui embaixo. Você trocaria o Cebolinha pelo Caio Jorge, mesmo sabendo que o Cebolinha aceitou o desafio de sair? Ou você acha que o Flamengo deveria dar um basta nessa negociação e focar em outro nome para não ser refém do Cruzeiro? A sua voz é o que move esse clube, e a nossa pressão é o que garante que a diretoria não faça bobagem. Faltam poucos dias para a bola voltar a rolar e o ninho do urubu voltar a pulsar. O dia 12 de janeiro está logo ali. Até lá, cada minuto vai ser de especulação, de propostas e contrapropostas absurdas. Mas uma coisa é certa, o Flamengo sairá dessa ainda mais forte, porque a nossa grandeza é histórica e o nosso destino é a vitória. Se o Cebolinha prefere o Tite, nós preferimos o Flamengo. Se o Cruzeiro quer o Luiz Araújo, que eles fiquem no sonho, porque a realidade aqui é de títulos e soberania absoluta. Se você é Flamengo de alma e coração, se você não admite que nenhum jogador trate o manto como segunda opção e quer acompanhar cada segundo dessa reapresentação monumental no dia 12 de janeiro, você precisa estar aqui. Não deixe que a mídia tradicional te conte mentiras. Aqui a verdade é visceral e a autoridade é máxima. Se inscreva agora mesmo para não perder as notícias diárias e verídicas do nosso Mengão, porque o que vem por aí em 2026 vai mudar a história do futebol mundial. Esmaga o botão de inscrição, ativa o sino e vem com a gente, porque o Flamengo é grandioso e ninguém vai nos parar. Se inscreve aí! Nação rubro-negra, preparem o espírito, porque o que eu vou revelar agora beira o absurdo. Existe uma movimentação audaciosa, uma pretensão que chega a ser um insulto à nossa inteligência e à nossa grandeza monumental. A bomba que tá sacudindo os bastidores e que você precisa saber agora é que o Cruzeiro, através do seu dono, resolveu escancarar um desejo proibido. Eles querem roubar o nosso gênio, o nosso maestro, o rei da América, Georgian de Arrascaeta. É isso mesmo que você ouviu. O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, perdeu completamente a noção do perigo e resolveu abrir o jogo sobre o camisa 10 da Gávea. Em entrevista ao canal Cruzeiro Estelar, o Pedro Lourenço disse: o Cruzeiro ainda não procurou o Flamengo para tratar de Arrascaeta, mas se eles quiserem vender, hoje é um cara que interessa a qualquer time do Brasil. Já trouxemos ele lá do Uruguai, quando ninguém conhecia em 2015. É o jogador que dispensa comentários. E o Pedro Lourenço ainda completou dizendo: creio que o Flamengo não deve abrir mão dele. Eu acho que não. Nação, prestem atenção na petulância dessa fala. Se o Flamengo quiser vender, trouxeram quando ninguém conhecia. Isso é uma narrativa de injustiça histórica que eles tentam criar para diminuir o fato de que o Arrascaeta só conheceu a verdadeira glória, a glória monumental, quando vestiu o manto sagrado. É vergonhoso ver um dirigente de outro clube falar do nosso ídolo com essa facilidade. O Arrascaeta não é um jogador comum, ele é o centro do universo rubro-negro.
Ele é o atual rei da América. Ele é o cara que levantou a Libertadores e o Brasileirão em 2025, sendo o protagonista absoluto. Vamos analisar profundamente essa situação, porque o Flamengo é grandioso demais para aceitar esse tipo de sonho alheio. O Arrascaeta vestiu a camisa do Cruzeiro, sim, entre 2015 e 2018. Ganhou 2 Copas do Brasil lá, mas ele só entendeu o que é ser gigante de verdade quando desembarcou no Rio de Janeiro em 2019. Desde que chegou ao Flamengo, o uruguaio conquistou nada menos que 16 títulos, 16 taças monumentais. Ele entrou para a galeria de ídolos imortais ao lado de Zico, Adílio e Júnior. Comparar a passagem dele por Minas com a história que ele escreve aqui é como comparar um amistoso de sub-11 com a final de Mundial de Clubes. E o que a torcida pensa disso? Eu pergunto a vocês, existe algum valor no mundo que pague a genialidade do Arrascaeta? O Cruzeiro tá fazendo jogo duro pelo Caio Jorge, pedindo valores absurdos. E agora vem o dono da SAF falar que tem um sonho de levar o nosso maestro. É uma piada. No passado, já vimos o Flamengo perder ídolos por má gestão, mas hoje a realidade é outra, a autoridade é máxima. O Flamengo é o clube mais rico das Américas e não precisa de esmola de ninguém. Se o Pedro Lourenço acha que o passado do jogador no Cruzeiro serve de algum gatilho, ele está redondamente enganado. O Arrascaeta é mais flamenguista que muitos que nasceram aqui no Rio. A identificação dele com a nação é algo incrível, visceral. Ele não é apenas um funcionário, ele é a alma do time do Felipe Luiz. Ver um divergente rival cobiçar nosso maior tesouro só prova que o Flamengo continua sendo o alvo de todos, o gigante a ser batido, o império que todos invejam. E para deixar o torcedor rubro-negro ainda mais tranquilo e os rivais em desespero, a situação contratual do nosso craque é uma blindagem monumental. O Arrascaeta vai ficar no Flamengo por um longo tempo ainda. Isso porque o nosso camisa 10 renovou o seu contrato até o final de 2028. Ou seja, temos mais 3 anos garantidos de magia, de assistências absurdas e de gols históricos. O Flamengo não tem o menor interesse em abrir mão de quem nos carrega rumo às glórias. O contrato é forte, a multa é astronômica e o desejo do jogador é continuar sendo o dono do trono na Gávea. Imagine a cena, o Arrascaeta se reapresentando no Ninho no dia 12 de janeiro, focado em ganhar tudo em 2026 e sabendo que tem clubes sonhando com ele. Isso só dá mais combustível para ele destruir em campo. Ele sabe que aqui ele é rei, lá fora ele seria apenas mais um. A história que ele construiu no Flamengo é algo que dinheiro nenhum no mundo compra. São 16 títulos, nação. Ele é o jogador estrangeiro mais vitorioso da nossa história. É monumental ver como o Flamengo se tornou esse porto seguro para os maiores craques. Enquanto outros clubes vivem de passado e de quem revelou fulano, o Flamengo vive de presente e de conquistas avassaladoras. O Arrascaeta de 2025, eleito rei da América, é a prova viva de que o Flamengo potencializa o talento ao nível máximo. Não existe saída, não existe venda, o que existe é uma dinastia que o Arrascaeta lidera com maestria. E agora, para fechar com chave de ouro e responder o que todo mundo quer saber, chegou a hora da verdade. Existe alguma chance real, por mínima que seja, da diretoria do Flamengo abrir conversas com o Cruzeiro pelo Arrascaeta para facilitar a vinda do atacante Caio Jorge? A resposta é um retumbante não! O Flamengo já sinalizou internamente que o Arrascaeta é inegociável e que qualquer tentativa de incluir o nome do uruguaio em trocas por jogadores como Caio Jorge será tratada como um insulto. O Flamengo entende que o Arrascaeta vale 10 vezes mais do que qualquer promessa ou artilheiro do mercado nacional. Em resumo, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, admitiu publicamente o desejo de contratar Arrascaeta, tentando usar o passado do jogador no clube mineiro como argumento. No entanto, o Flamengo mantém autoridade máxima, amparado por um contrato até 2028,
e pela vontade do próprio Arrascaeta, que é o atual rei da América e ídolo supremo da nação, tornando qualquer chance de saída absolutamente nula. O recado tá dado. Se você é Flamengo de verdade, se você não aceita que ninguém toque no nosso maestro e quer acompanhar cada detalhe da reapresentação desse gênio no dia 12 de janeiro, você não pode ficar de fora. Aqui a informação é visceral. É papo de quem vive o Flamengo 24 horas por dia. Não perca as notícias diárias e verídicas do nosso Mengão, porque em 2026 o Mupério vai crescer ainda mais. Esmaga o botão de se inscrever agora, ativa o sininho para não perder nenhuma bomba e vem com a autoridade máxima. Se inscreva agora e vamos para cima deles, porque o Arrascaeta é nosso e ninguém tira.